Marina tinha 52 anos e não sabia mais o que era estar viva. Apenas existia. Acordava, tomava café sozinha na cozinha onde seu filho comia quando tinha 23 anos, arrumava a casa que ecoava de silêncio e esperava o dia passar. Seu marido tinha partido 5 anos atrás, deixando um vazio que nunca foi preenchido. Mas perder seu filho, isso foi diferente. Foi como se o próprio ar tivesse sido sugado dos seus pulmões. Há 3 anos que Lucas não estava mais aqui. Um acidente absurdo, aqueles que a gente vê nos noticiários e pensa que nunca vai acontecer com a gente. Mas aconteceu. E agora, naquele sábado pela manhã, Marina se arrumava para fazer o que fazia todo mês: visitar o cemitério. Ela não sabia que naquele dia, entre as lápides e as flores murchas, algo extraordinário a esperava, algo que a faria despertar de um sono de 3 anos. Se essa história está mexendo com você, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum de nossos vídeos. E deixa um comentário me dizendo de qual cidade você está nos assistindo agora. A chuva da noite anterior tinha deixado o cemitério úmido e cinzento. Marina desceu do táxi vestindo um vestido de linho bege, aquele que já tinha ido ao túmulo de Lucas mais vezes do que a bailes. Seus sapatos pretos, sempre pretos, afundavam levemente na terra ainda molhada. Ela carregava um buquê de girassóis. Lucas adorava girassóis. Quando criança, ele desenhava girassóis em todos os seus cadernos da escola. Ela ainda tinha alguns desses desenhos guardados em uma caixa embaixo da cama. O caminho até o túmulo era sempre o mesmo. Marina passava por famílias inteiras, visitando seus queridos, crianças correndo entre as fileiras de lápides, idosos segurando flores com as mãos tremendo. Ela não permitia que os olhos dos outros a tocassem. Mantinha o rosto direcionado para a frente, um passo à frente do outro, como um autômato programado para esse único trajeto. Quando chegou à lápide de Lucas, seu coração fez aquela coisa que fazia todo mês. Parou. Apenas parou, como se precisasse se preparar para mais um encontro com a realidade de que seu filho não estava mais aqui. Lucas Henrique Silva, 1998-2021. Um filho, um irmão, um amigo. Descanse em paz. Marina ajoelhou-se na terra molhada, nem se importando que o barro manchasse seus joelhos. Ela já tinha passado por vergonha o suficiente nessa vida. Posicionou os girassóis no pequeno vaso de vidro que havia deixado na última visita. "Oi, meu filho", ela sussurrou. "Como você está? Eu não estou bem, não. Ontem acordei e por um segundo inteiro, apenas um segundo, esqueci que você tinha partido. Acordei pensando em chamar você para tomar café da manhã. Você sabe como é. Depois aquela realidade voltou como uma pancada no peito." Marina falava com o túmulo há 3 anos. Seu psicólogo tinha dito que era uma forma de processamento, que era saudável. Mas Marina sabia a verdade. Era tudo que lhe restava. Ela continuava falando quando ouviu um barulho, um som de algo caindo, de vidro se quebrando. Marina se virou, ainda de joelhos, e viu um homem alguns metros à frente, agachado entre 2 lápides, tentando apanhar os cacos de uma vela acesa que tinha caído. O homem parecia ter alguns anos a menos que ela, talvez 45. Tinha cabelos grisalhos bem cortados e um rosto que portava a mesma expressão que Marina conhecia bem, aquela mistura de dor antiga com resignação aprendida. Ele se levantou, ainda tentando juntar os pedaços, e depois desistiu. Apenas ficou lá, em pé, olhando para o túmulo à sua frente. Marina deveria ter voltado seu foco para o de seu filho. Deveria ter continuado falando com Lucas em sussurros que ninguém mais ouvia. Mas algo nela reconheceu aquele homem. Não era a aparência, era aquela forma de estar, aquela forma de carregar um peso que envelheceu o corpo aos poucos. Ela limpou as mãos nas calças e levantou-se. Seus joelhos protestaram. Tudo nela protestava ultimamente. Ela caminhou na direção do homem.
Desculpa, não é da minha conta, ela começou, sua voz tremendo um pouco. Mas, você está bem? O homem se virou, surpreendido por ser notado. Durante um segundo, seus olhos encontraram os de Marina. E naquele segundo, sem precisar falar nada, ambos compreenderam exatamente o que o outro estava fazendo ali. Estou, ele respondeu, e depois negou com a cabeça. Não estou. Você sabe como é. Alguns dias são piores que outros. Marina assentiu. Ela sabia exatamente como era. 3 anos hoje, ele continuou, apontando para a lápide. 3 anos desde que ela partiu. Minha mãe. Marina viu a data na lápide. 3 anos e 1 mês. Meu filho, ela disse simplesmente, apontando para trás dela. 3 anos também. Eles ficaram ali em pé entre os mortos, 2 pessoas vivas que não sabiam muito bem como continuar vivendo. Nem sempre fica mais fácil, o homem disse. Queria poder dizer que fica, mas não fica. Apenas muda. Muda como? Marina perguntou, e havia uma urgência em sua voz que ela mesma não reconhecia. Era como se aquele homem estranho pudesse ter respostas que ela procurava há 3 anos. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Um sorriso de alguém que tinha aprendido a viver com o impossível. Eu ainda não sei, ele disse. Ainda estou descobrindo. Marina voltou para casa naquele dia diferente. Não muito diferente, não o suficiente para ninguém notar. Mas internamente, algo tinha sido tocado. Ela tinha passado mais de 1 hora conversando com aquele homem. Seu nome era Carlos. Ele era arquiteto, era viúvo também, mas não da morte de um cônjuge. Era viúvo de sua mãe, aquela pessoa que o criou sozinha depois que seu pai partiu quando ele era criança. Ele não tinha filhos. A mãe era tudo o que ele tinha. E então, ela não estava mais aqui. Marina escutou sua história como se cada palavra fosse um tesouro precioso. Ela tinha falado sobre Lucas também, sobre como ele era engenheiro, como tinha sonhos, como ia se casar com sua namorada em 1 ano, como tudo tinha sido roubado em um instante por causa de um motorista que não respeitou um sinal vermelho. Quando se separaram, Carlos pediu o número de Marina. Ela quis dizer que não era uma boa ideia, que estava muito quebrada para conhecer alguém novo, que sua vida era um mausoléu particular e ela não tinha espaço para mais ninguém. Mas ela deu o número. Ele enviou uma mensagem na noite seguinte. Obrigado por ouvir minha história ontem. Faz muito tempo que alguém faz isso sem parecer que está com pressa, Marina respondeu. Obrigado por ouvir a minha também. Depois disso, as mensagens começaram a chegar com mais frequência. Não eram mensagens longas ou desesperadas. Eram pequenos pensamentos. Carlos enviava uma foto de uma nuvem estranha no céu e escrevia. Parecia um dragão. Marina respondia com uma foto de um café que ela tinha feito e escrevia. Lembrei de você. Não havia pressão. Apenas 2 pessoas se tocando através de um telefone. 2 corações em silêncio que descobriam que talvez não precisassem estar sozinhos. 1 semana depois, Carlos sugeriu que tomassem um café juntos. Marina quase recusou. A ideia de sair com um homem, mesmo que fosse apenas tomar um café, gerava uma ansiedade que ela não conseguia explicar. Mas então, ela pensou em como tinha se sentido conversando com ele entre as lápides. Pela primeira vez em 3 anos, ela tinha sentido que alguém a entendia de verdade. Não era uma compreensão intelectual, era visceral. Era aquele tipo de entendimento que vem apenas de alguém que foi quebrado da mesma forma. Eles se encontraram em uma cafeteria pequena no bairro de Vila Mariana, em São Paulo. O lugar tinha aquele tipo de atmosfera que as pessoas associam com a vida acontecendo. Havia casais conversando, pessoas trabalhando em laptops, amigos rindo. Marina entrou com medo de contaminar aquele espaço com sua tristeza. Carlos estava sentado em uma mesa próxima à janela. Ele usava uma camisa social azul escuro e tinha aquela mesma expressão séria que ela tinha visto no cemitério. Mas quando a viu entrar, seu rosto mudou. Não era um grande sorriso,
mas era algo, era um reconhecimento, era uma porta se abrindo um pouco. Oi, ele disse quando ela se aproximou. Oi, Marina respondeu, e seu coração acelerou de uma forma que ela tinha esquecido que era possível. Eles conversaram por horas. O café esfriou sem ser bebido. Carlos falava sobre sua profissão, sobre os projetos que ele criava, sobre como tinha parado de trabalhar por um ano inteiro após a morte de sua mãe, como tinha sentido que desenhar edifícios, criar espaços, tudo parecia fútil quando a pessoa que ele mais amava tinha deixado de existir. Meu terapeuta disse que eu estava tendo uma crise de existência, Carlos contou, rindo daquele jeito que as pessoas riem quando estão falando de coisas muito sérias, como se o fato de minha mãe ter morrido tivesse me despertado para a inutilidade de tudo. E despertou? Marina perguntou. Em alguns dias, sim, ele respondeu. Em outros dias, não. Isso é a vida, eu acho. A gente oscila entre achar que tudo importa e achar que nada importa. Marina compartilhou suas próprias oscilações. Falou sobre como tinha pensado em se mudar de casa depois que Lucas morreu, como cada cômodo era uma lápide viva, como ela via ele em tudo, no sofá onde ele costumava dormir quando tinha gripe, na cozinha onde ele fazia seus famosos brownies, no seu quarto onde ele costumava conversar com ela sobre seus problemas de relacionamento quando tinha 20 anos. Por que você não se mudou? Carlos perguntou. Marina pensou sobre isso. Realmente pensou. Porque se eu saísse daquela casa, teria que admitir que ele realmente não vai voltar. Ela respondeu lentamente. Enquanto eu fico lá, é como se aquele lugar ainda o segurasse de alguma forma. É como se eu estivesse esperando. Esperando o quê? Carlos perguntou suavemente. Não sei. Marina admitiu. Talvez esperando acordar e descobrir que tudo foi um pesadelo. Ou talvez apenas esperando morte também. Carlos estendeu a mão sobre a mesa e tocou no braço dela. Seu toque foi breve, mas transformador. Foi como se aquele gesto simples tivesse despertado partes de Marina que ela acreditava terem morrido junto com seu filho. Você não deveria estar esperando morte, ele disse. E você sabe disso, não é? Marina não respondeu. Apenas deixou as lágrimas escorrerem silenciosamente. Os encontros com Carlos se tornaram uma rotina. Toda terça-feira, Marina e ele se viam. Às vezes era um café. Às vezes era uma caminhada pelo Parque Ibirapuera. Uma vez, Carlos a levou para ver o pôr do sol em um prédio que ele estava reformando. Eles subiram para o último andar, ainda em construção, e ficaram ali observando o céu mudar de cores enquanto a cidade respirava embaixo deles. Você trabalhou nisso? Marina perguntou, apontando para a estrutura ao seu redor. Sim, Carlos respondeu. É um complexo de apartamentos. Estou criando espaços para pessoas viverem, para famílias terem vidas neles, para casais envelhecerem juntos, para mães criarem seus filhos. Deve ser lindo quando estiver pronto, Marina disse. Deve ser, Carlos concordou. Mas você sabe, quando minha mãe morreu, eu não conseguia ver beleza em mais nada. Todos os prédios que eu criava pareciam túmulos também, apenas estruturas vazias, decoradas para parecer vivas. Marina entendeu isso profundamente. E agora? Ela perguntou. Agora está melhorando, Carlos respondeu. Não é que tenha desaparecido esse sentimento. É que agora tenho alguém que entende. E, de alguma forma, saber que você está vendo esses edifícios comigo, que você está aqui neste momento, faz parecer que talvez haja algum propósito em tudo isso. Marina recostou sua cabeça no ombro de Carlos. Eles ficaram ali enquanto a noite caía sobre São Paulo, dois viúvos do luto, aprendendo que talvez houvesse mais vida pela frente. Mas nem tudo era suave. Marina enfrentava momentos de culpa avassaladora. Havia noites em que acordava no meio da madrugada, com o coração acelerado, pensando que estava traindo a memória de seu filho ao rir, ao sentir felicidade, ao pensar em Carlos antes de ir dormir.
Havia dias em que ela recebia mensagens de antigas amigas pedindo para sair, e ela sentia uma raiva irracional delas, como se elas não tivessem direito de estar felizes enquanto ela estava aqui neste limbo. Uma dessas noites, ela chamou Carlos por videochamada. Era quase meia-noite. "Oi", ela disse quando ele atendeu, seu rosto parecendo macio na luz da câmera frontal. "Desculpa pelo horário." "Tudo bem", ele respondeu. "Não estava dormindo." "O que aconteceu?" "Eu estava pensando em Lucas", Marina começou. "E pensei, e se ele estivesse vivo? E se tivesse acontecido um acidente que o deixasse em coma, mas ele ainda pudesse acordar? Você sabe como é. Aquelas esperanças que a gente tem quando você ouve na televisão que alguém acordou depois de 10 anos. Carlos ouviu em silêncio. "Bem, eu teria esperado", Marina continuou. "Eu passaria os 10 anos do lado dele na UTI. Eu recusaria qualquer tipo de felicidade, porque como eu poderia estar feliz enquanto ele estava ali naquele coma?" "Marina", Carlos disse suavemente, "ele não está em um coma." "Eu sei", ela respondeu, e sua voz quebraria. "É por isso que é tão difícil." "Você acha que Lucas gostaria de vê-la assim?" Carlos perguntou. "Destruída, sozinha, esperando morte como se fosse um prêmio?" Marina não respondeu. "Eu perdi minha mãe", Carlos continuou. "E nos primeiros meses meu luto era um monumento. Era tão grande, tão importante, tão presente que ele ocupava todo o espaço em volta de mim. E um dia, meu terapeuta me disse algo que mudou tudo. Ela disse, o luto é uma forma de amor, mas não é a única. E se você ficar prisioneiro do luto, você está desperdiçando a oportunidade de usar o amor de outras formas também." Marina deixou isso penetrar seu peito. "Estar comigo não é uma traição a Lucas", Carlos disse. "É você escolhendo viver. É você honrando a vida que ele gostaria que você tivesse." Naquela noite, Marina desceu do quarto e, pela primeira vez desde a morte de Lucas, ela entrou em seu quarto sem sentir que ia desmaiar. Ela abriu o guarda-roupa e olhou para os desenhos de girassol que ela tinha guardado. Ela os tirou da caixa. Ela os pendurou no mural que ela criou, ao lado de algumas fotos antigas de Lucas rindo, de Lucas com sua namorada, de Lucas vivendo. E ela sussurrou, "Desculpa por ter parado de viver, meu filho. Vou tentar de novo." Com Carlos ao seu lado, Marina começou a descobrir coisas sobre si mesma que ela tinha esquecido que existiam. Ela tinha paixões, ela tinha gostos. Ela tinha uma vida interior que não era construída inteiramente ao redor do luto. Um dia, Carlos a levou para uma aula de culinária que ele tinha estado pensando em fazer. Era sábado à tarde, em um espaço compartilhado perto da Ave Paulista. Enquanto Carlos mexia com entusiasmo sua panela de risoto, Marina se viu fazendo algo que não fazia em anos, rindo de verdade. Um dos instrutores perguntou se ela tinha experiência culinária. "Meu filho fazia brownies", Marina respondeu, e apenas dizer isso em voz alta, sem sua voz quebrar, foi um progresso. "Ele me ensinava sempre. Dizia que era a única arte que eu tinha." "E? Você gostava?" o instrutor perguntou. "Gostava", Marina respondeu. "Mas parei depois que ele partiu." "Bem", o instrutor sorriu, "por que não começa de novo?" Naquela noite, Marina e Carlos foram para a cozinha da casa dela. Ela sacou a velha receita de brownie que Lucas tinha escrito à mão em um cartão. A letra dele ainda estava ali, clara e firme. Ela respirou fundo e começou. Carlos a ajudou sem tentar tomar conta. Ele apenas passava ingredientes, fazia perguntas e observava enquanto Marina redescobria o ritual que ela tinha compartilhado com seu filho. Quando os brownies estavam prontos, ainda quentes da forma, Marina ofereceu um para Carlos. "Nosso, não era?" ele perguntou, mordendo e fechando os olhos. "Isso é incrível!" "Ele fazia melhor", Marina disse, mas havia um sorriso em seus lábios. "Talvez", Carlos respondeu, "mas você fez com amor. É sempre melhor."
Marina começou a cozinhar mais frequentemente depois disso. Ela começou a experimentar. Ela criou seu próprio brownie de chocolate branco, sua própria receita de bolo de cenoura. Ela convidava Carlos para jantar. Seus amigos começaram a notar que ela estava diferente, que havia vida nos seus olhos novamente. Sua irmã, Patrícia, visitou uma noite e viu os alimentos sobre a mesa. Viu Marina se movendo pela cozinha com um propósito que ela não tinha visto em anos. Você conheceu alguém? Patrícia disse, e não era uma pergunta. Marina sentiu um rubor subir pelo seu rosto. Talvez, talvez. Patrícia riu, abraçando a irmã. Marina, isso é maravilhoso. Você merecia felicidade há muito tempo. Eu não sei se é felicidade, Marina respondeu honestamente. Mas é algo. É como se alguém tivesse acendido uma vela em um quarto escuro. Mas não era perfeito. Havia momentos em que Marina era tomada por ataques de pânico. Havia noites em que ela acordava coberta de suor, tendo sonhado que Lucas voltava e a encontrava diferente. Havia momentos em que ela se sentia culpada por estar rindo, por estar vivendo, por estar criando memórias que não envolviam ele. Uma tarde, ela e Carlos foram visitar o túmulo de Lucas juntos. Era um passo importante. Marina tinha medo. Medo de que Carlos a julgasse. Medo de que o túmulo parecesse estranho com ele ali. Mas quando chegaram, Carlos simplesmente ficou ao lado dela enquanto ela colocava os girassóis. Ele não tentou dizer palavras reconfortantes. Ele apenas estava lá. Oi, Lucas, Marina começou. E sua voz era diferente desta vez. Não era desesperada, era presente. Trago alguém que quer conhecer você. Seu nome é Carlos. Ele me ajudou a entender que está tudo bem estar viva, que você gostaria que eu estivesse viva. Carlos colocou uma mão no ombro dela. Obrigado por fazer parte da vida da sua mãe, Carlos sussurrou para a lápide. Obrigado por deixar pegadas em um coração que agora estou tendo a honra de ajudar a curar. Marina se virou e o abraçou, seu corpo inteiro tremendo. Cerca de 6 meses depois de conhecer Carlos, Marina recebeu uma ligação de um assistente social da Prefeitura de São Paulo. A mulher tinha encontrado seu número em documentos que ela tinha preenchido anos atrás, quando havia considerado se voluntariar em um abrigo para mulheres vítimas de violência. Nós estamos iniciando um novo programa, a mulher explicou. Um programa onde mães que perderam filhos falam com outras pessoas. É como um grupo de apoio, mas estruturado. Nós achamos que você poderia ser uma facilitadora perfeita. Marina estava para recusar. Ela estava começando a reconstituir sua vida. Ela não tinha certeza se conseguia entrar em uma sala cheia de mães em luto sem desabar. Mas depois ela pensou em Carlos, sobre como ele tinha saído de seu próprio luto ao ajudar outras pessoas, sobre como ele tinha começado a trabalhar novamente apenas quando havia se dado conta de que suas criações poderiam trazer esperança para outros. Deixa eu pensar, Marina disse. Ela falou com Carlos aquela noite. Se você quer fazer isso, você faz. Ele respondeu, mesmo que seja difícil, especialmente se for difícil. Marina se ofereceu como voluntária. A primeira reunião foi no auditório de um centro comunitário em Itaquera. Marina chegou cedo, nervosa, e viu salas cheias de mulheres. Mulheres de todas as idades. Mulheres que tinham perdido filhos há dias, meses, anos atrás. Havia uma mãe cujo filho tinha morrido apenas 3 semanas antes. Seus olhos ainda tinham aquele brilho selvagem do luto fresco. Marina reconheceu aquele brilho. Ela tinha visto em seus próprios olhos durante 3 anos. Quando Marina começou a falar, contando sua história, toda a sala ficou em silêncio. Ela falou sobre Lucas, sobre como tinha pensado em não continuar vivendo, sobre como tinha passado 3 anos em um tipo de morte viva. Mas também falou sobre Carlos, sobre como conhecer alguém que entendia o luto de uma forma tão profunda tinha sido transformador. Eu não estou dizendo que o luto desaparece,
Marina disse, suas mãos tremendo enquanto ela segurava seus apontamentos. O luto não desaparece, ele se transforma, ele fica parte de você, mas você não precisa deixar que ele seja a totalidade de quem você é. Depois da apresentação, dezenas de mulheres a cercavam. Queriam saber mais, queriam saber como ela tinha superado. Queriam saber se era possível rir novamente sem sentir que estava traindo seus filhos. Uma mulher que apresentou-se como Denise segurou a mão de Marina depois que a multidão se dispersou. Meu filho morreu 2 anos atrás, Denise disse. Um acidente com motos. E eu comecei a conversar com um homem da minha igreja. E eu sinto culpa todos os dias. Sinto como se estivesse o traindo. Você não está traindo, Marina respondeu, segurando o rosto de Denise entre suas mãos. Você está honrando a vida que seu filho gostaria que você tivesse. Você entende? Você está dizendo, eu vou continuar. E isso é corajoso, isso é amoroso. Denise desabou em lágrimas e Marina a abraçou. Naquele momento, Marina compreendeu por que Carlos tinha dito que ajudar outros tinha o salvo. Porque salvar outro é uma forma de se salvar também. Mas nem tudo era progressão. Marina ainda tinha seus demônios internos, especialmente quando se aproximava a data de aniversário de morte de Lucas. O 3º aniversário tinha sido apenas uma transição silenciosa. O 4º tinha sido levemente melhor, mas o 5º aniversário se aproximava e Marina sentia a tristeza retornando como uma onda que ela acreditava ter aprendido a surfar. Carlos percebeu. Você tem estado quieta. Ele disse uma noite, enquanto eles estavam sentados no sofá, vendo a TV, sem realmente assistir. A data está próxima, Marina respondeu. 5 anos, meio decade. Não sei porquê, mas esse número parece diferente. Como se de alguma forma, 5 anos significa que ele está realmente não indo voltar. Ele não foi voltar após 1 ano, Carlos disse com delicadeza. Eu sei. Marina respondeu um pouco irritada. Mas você compreende o que quero dizer? Aos 3 anos ainda havia uma pequena esperança de que... Não. Aos 5 anos, tudo desaparece. Todos os EC desaparecem. Carlos a puxou para mais perto. Talvez isso seja bom, ele sugeriu. Talvez seja hora de parar de viver nos IC e começar a viver no I agora. Fácil para você dizer... Marina respondeu, sua voz afiada. Sua mãe era velha. Lucas tinha 23 anos. Ele tinha toda uma vida pela frente. Não é a mesma coisa. Tão logo as palavras saíram de sua boca, Marina sentiu remorso. Ela viu Carlos se afastar um pouco. Você tem razão, ele respondeu quietamente. Não é a mesma coisa. E desculpa por tentar comparar. Marina se sentiu terrível. Ela tinha machucado a pessoa que ela mais amava naquele momento. Não, ela disse rapidamente. Desculpa, eu não deveria ter dito isso. Eu estava com raiva e com medo. E você está recebendo minha raiva como um saco de pancadas. Por que você tem medo? Carlos perguntou. Marina respirou fundo. Porque se eu parar de estar brava com o universo, se eu parar de estar triste o tempo todo... Então significa que aceitei que ele morreu. E aceitar soa como desistir. Soa como morte também. Ou, Carlos sugeriu, aceitar significa que você finalmente pode começar a viver. Mas Marina sabia que não era tão simples. A semana do aniversário de morte de Lucas chegou, e ela entrou em um estado de depressão que a surpreendeu em sua intensidade. Ela pensava que tinha superado tudo isso. Ela tinha um homem que a amava. Ela tinha voluntários que faziam dela uma figura de apoio. Ela tinha uma vida que valia a pena ser vivida. Ainda assim, o luto a puniu por ter ousado ser feliz. Na noite de 20 de agosto, a data exata, Marina foi ao cemitério sozinha. Ela precisava estar lá, sozinha. Era um ritual que ela havia mantido desde o 1º aniversário. Ela precisava estar em silêncio completo com a morte de seu filho. Ela colocou os girassóis. Ela se ajoelhou e ela chorou. Chorou de uma forma que ela não tinha chorado em meses.
Chorou como se seu corpo estivesse tentando se livrar de toda a dor que ela tinha aprendido a viver com. Por que você me deixou? Ela sussurrou. Por que você tinha que partir justamente quando você estava vivendo? Por que você tinha que deixar uma lacuna em mim que nunca vai ser completamente preenchida? Ela ficou lá até que o céu começou a escurecer. E então, quando ela estava se levantando para ir embora, ela sentiu uma presença. Ela se virou e viu um casal jovem observando-a de longe. Eles tinham um filho pequeno, talvez com 5 anos. Eles pareciam estar visitando algum parente também. Marina olhou para o menino e, de repente, ela viu Lucas naquele rosto. Não era parecido fisicamente. Era algo nos olhos, uma forma de estar no mundo, e ela compreendeu. Lucas não estava mais aqui, mas ele tinha existido. Ele tinha amado. Ele tinha feito diferença em vidas. Ele tinha deixado marcas em pessoas que o amavam. E enquanto aquelas marcas doíam, enquanto aquele vazio nunca seria completamente preenchido, a presença dele não era apenas morte, era também vida, era também amor. Marina voltou para casa naquela noite e ligou para Carlos. Vem para cá, ela disse. Por favor, eu preciso de você. Quando Carlos chegou, Marina o puxou para dentro e o beijou. Não era um beijo de gratidão, era um beijo que dizia: você me ajudou a entender que está tudo bem estar viva, que está tudo bem amar novamente. Nos meses seguintes, Marina descobriu que seu renascimento afetava todos ao seu redor de formas diferentes. Sua irmã Patrícia estava genuinamente feliz por ela. Seus pais, que tinham envelhecido 10 anos em apenas 5 desde a morte de Lucas, encontravam esperança em ver Marina reconstruindo sua vida. Mas a mãe de Lucas, sua ex-sogra, Dona Fernanda, era uma história diferente. Dona Fernanda tinha visitado Marina com menos frequência conforme os anos passavam. Havia um acordo tácito entre elas de que ambas estavam presas ao luto, e havia um certo conforto em estar presa com alguém que entendia. Agora que Marina estava se libertando, Dona Fernanda parecia se sentir abandonada. Uma tarde, Dona Fernanda ligou sem avisar e pediu para visitar Marina. Quando chegou, viu Carlos na cozinha, ajudando Marina a preparar o almoço, risonho e à vontade na casa, que havia sido só seu por tanto tempo. O rosto de Dona Fernanda ficou duro. Olá, ela disse educadamente, mas sua voz era gelo. Marina percebeu imediatamente a tensão. Mãe de Lucas, este é Carlos, Marina apresentou. Carlos, essa é Dona Fernanda, a mãe de Lucas. Carlos estendeu a mão para cumprimentá-la, mas Dona Fernanda a ignorou, fingindo que precisava arrancar uma cadeira para se sentar. Marina sentiu o coração descer. Depois que Carlos, percebendo a frieza, fez uma desculpa para ir embora, Dona Fernanda se virou para Marina com lágrimas nos olhos. Como você pode? Ela perguntou, sua voz tremendo. Como você pode trazer um homem para esta casa, a casa onde Lucas cresceu? Como você pode esquecer dele tão rápido? Marina sentiu a culpa antiga voltando, mas desta vez ela não se permitiu ser sugada inteiramente por ela. Dona Fernanda, Marina começou, sua voz calma. Eu não esqueci de Lucas. Eu nunca vou esquecer. Mas viver não é uma forma de traição, é uma forma de honra. Honra. Dona Fernanda riu amargamente. Você acha que Lucas gostaria de vê-la assim? Vivendo como se ele nunca tivesse existido? Lucas gostaria de me ver viva, Marina respondeu, e havia força em sua voz agora. Ele gostaria de me ver rindo. Ele gostaria de me ver sendo feliz. Você sabe disso. Você sempre soube disso. Dona Fernanda desabou em lágrimas. Eu não sei como continuar, ela confessou. Lucas era tudo que eu tinha. Quando ele partiu, você tinha Carlos antes disso. Você tinha seu marido. Você tinha Patrícia. Eu tinha apenas Lucas. Marina abraçou sua ex-sogra e ambas choraram juntas. Você ainda tem a mim, Marina disse suavemente. Você ainda pode ter uma vida. Não é a vida que você planejou, mas pode ser uma vida.
A partir desse dia, Marina convidou Dona Fernanda para estar mais presente em sua vida reconstruída. A levava para as reuniões de voluntariado, a convida para jantar com ela e Carlos. Lentamente, Dona Fernanda começou a ver que Marina não tinha esquecido de Lucas. Tinha apenas aprendido que era possível carregá-lo em seu coração enquanto caminhava adiante. Uma noite, enquanto Marina e Carlos dormiam, ele acordou e ficou observando-a. Ela estava descansando, seu rosto finalmente sem as marcas da dor que havia carregado por tanto tempo. Ele saiu da cama silenciosamente e foi para a sala. Ele gastou 3 horas naquela noite, procurando online, vendo preços, imaginando a reação dela. No final, quando o amanhecer começou a quebrar o céu de São Paulo, Carlos tinha tomado uma decisão. Na semana seguinte, ele pediu que Marina se encontrasse com ele em um restaurante específico. Não disse por quê. Apenas enviou o endereço com a hora. Marina chegou e o viu sentado em uma mesa iluminada por velas. Havia uma caixa de veludo azul ao seu lado. "Oi", ela disse, sentando-se. "O que é tudo isso?" "Você sabe", Carlos começou, sua voz tremendo um pouco, "que quando minha mãe morreu, eu achava que nunca mais sentiria nada? Que a vida tinha terminado para mim?" "Sim", Marina respondeu. "E você sabe que a pessoa que você é agora, a forma como você se levantou do luto, a forma como você ajuda outras pessoas, a forma como você me ajudou, mudou completamente meu mundo?" Marina assentiu, com lágrimas já começando a cair. "Marina", Carlos continuou, "você não é mais a mulher viúva no cemitério. Você é uma mulher viúva que escolheu viver, que escolheu amar, que escolheu permitir que alguém mais entre em seu coração." Ele abriu a caixa, revelando um anel de ouro branco, com um diamante simples e elegante. "Você quer casar comigo?" ele perguntou. Marina não conseguiu responder. Ela apenas assentia, suas lágrimas caindo sobre a mesa. "Sim", ela finalmente sussurrou. "Sim, sim." Quando ela colocou o anel em seu dedo, ela sentiu algo mudar em seu peito. Não era o luto desaparecendo. Era o luto se transformando. Era uma vida nova florescendo ao lado da vida antiga. Era o passado e o futuro vivendo juntos em seu coração. Quando eles saíram do restaurante para contar as notícias para sua família, Marina pediu para ir em um lugar antes. Carlos entendeu sem precisar perguntar. Eles foram para o cemitério, para o túmulo de Lucas. Para o túmulo da mãe de Carlos também, que ficava a apenas algumas lápides de distância. Marina colocou sua mão sobre o mármore de Lucas. "Seu filho vai se casar", ela sussurrou. "Eu fiz isso. Eu achei felicidade novamente. Não porque esqueci de você, mas porque você gostaria que eu fizesse." Carlos colocou a mão sobre o túmulo de sua mãe também. "Mãe", ele disse, "estou trazendo Marina para minha vida de uma forma permanente. Obrigado por ter criado um homem que poderia reconhecer o amor quando o viu." Eles ficaram ali enquanto a noite caía. 2 viúvos que haviam se encontrado no luto e descoberto que havia vida além dele. Os meses seguintes foram consumidos com o planejamento do casamento. Marina não sabia muito bem como se sentia sobre isso. Parte dela queria que fosse grande, uma celebração de vida. Outra parte sentia que seria inadequado, dado tudo o que tinha acontecido. Foi Denise, a mulher que tinha conhecido no grupo de apoio, que a ajudou a resolver isso. "Você acha que está sendo desrespeitosa para com Lucas se celebrar seu amor?" Denise perguntou uma tarde, enquanto elas arrumavam coisas em um bazar organizado pelo centro comunitário. "Talvez", Marina respondeu. "Escuta", Denise disse, parando de dobrar roupas. "Depois que meu filho morreu, eu pensei que nunca mais poderia ter alegria, que qualquer sorriso que eu sorrisse era uma betrayal. Mas você me ensinou algo em um daqueles grupos. Você disse que o luto é uma forma de amor. Bem, a alegria também é. Celebrar sua vida é também amar Lucas. É honrar o exemplo dele de alguém que viveu plenamente enquanto estava aqui." Marina absorveu essas palavras.
O casamento foi planejado para ser simples, mas significativo. A cerimônia aconteceria em uma pequena capela em Vila Mariana, o mesmo bairro onde o café aconteceu. Haveria a família, amigos próximos e um número surpreendente de pessoas do grupo de apoio que Marina havia ajudado. Uma semana antes do casamento, Marina visitou o túmulo de Lucas sozinha. Ela levava seu vestido de noiva em uma mala. Ela sabia que era superstição, mas ela queria que Lucas a visse, queria que ele soubesse. Ela colocou o vestido contra seu corpo enquanto se ajoelhava na terra. Lucas, ela sussurrou, você vai estar comigo amanhã. Você vai estar em cada batida do meu coração. Você vai estar na razão pela qual eu entendo o que é amar profundamente, porque eu já te amei profundamente. Carregarei você comigo, meu filho, para sempre. Ela beijou a lápide, deixando uma marca de batom. Na manhã do casamento, Marina acordou cedo. Não conseguia dormir. Seu coração acelerava com uma mistura de alegria e ansiedade. Patrícia veio cedo para ajudá-la a se arrumar. Enquanto Patrícia arrumava o cabelo de Marina, ela perguntou, você está feliz? Marina pensou sobre isso. Realmente pensou. Sim, ela respondeu, mas também estou triste. É estranho. Estar feliz e triste ao mesmo tempo? Não, Patrícia respondeu. Acho que a vida é sempre assim, especialmente depois de tudo pelo que você passou. Você aprendeu que alegria e tristeza podem coexistir, que a vida é feita de ambas. O casamento foi lindo, não no sentido de revista de casamentos, mas no sentido real. Havia pessoas que amavam Marina e Carlos presentes. Havia lágrimas, havia risos. Havia a sensação palpável de dois corações que haviam sido quebrados, encontrando um jeito de se juntar novamente. Quando o padre pediu para que alguém dissesse algo, houve um silêncio. Depois, Dona Fernanda se levantou. Meu filho, Lucas, ela começou, sua voz tremendo. O amei muito. Ele foi meu maior orgulho. E quando ele partiu, achei que nunca mais teria razão para sorrir. Mas vendo Marina aqui, vendo o homem que a ama, vendo que a vida continuou, eu entendi que isso é o que Lucas teria querido. Não que sua mãe se trancasse com o luto, mas que ela vivesse, que ela amasse. Lucas, onde quer que você esteja, espero que você veja isso e se sinta feliz. Havia poucos olhos secos na capela. Depois do casamento, Marina e Carlos se mudaram para um apartamento novo, um que nem um nem outro tinha ligações traumáticas. Era um espaço que estava sendo criado do zero, feito para eles dois e para o futuro que estavam construindo juntos. Marina continuou seu trabalho de voluntariado, agora com renovada energia. Ela também começou a fazer algo mais. Ela começou a escrever. Inicialmente, eram apenas anotações, reflexões sobre seu luto, sua jornada, seu renascimento. Mas, eventualmente, essas anotações se tornaram um manuscrito, uma história sobre uma mulher que perdeu seu filho e encontrou uma forma de viver novamente. Um dia, ela mostrou para Carlos. Você deveria tentar publicar isso, ele sugeriu após ler as 150 páginas que ela havia escrito. É muito pessoal, Marina respondeu. Tudo neste texto é minha dor, meu luto. Eu não sei se devo compartilhar isso com estranhos. Mas você compartilha seu luto todos os dias no grupo de apoio, Carlos apontou. Por que não compartilhar com pessoas que poderiam se beneficiar dessa história através das páginas também? Marina pensou sobre isso. Ele tinha razão. Ela enviou seu manuscrito para 3 editoras. A terceira respondeu com interesse. 6 meses depois, o livro foi publicado. Girassóis na Neblina, uma jornada through luto e renascimento. No lançamento do livro, em uma livraria em Pinheiros, Marina viu filas de pessoas querendo conhecê-la. Havia mães que tinham perdido filhos, havia filhas que tinham perdido mães, havia pessoas que estavam em diferentes estágios do luto, buscando esperança. Uma mulher idosa a abraçou e chorou no seu ombro. Você me deu permissão para ser feliz, a mulher sussurrou. Você não sabe como precisava disso.
Naquela noite, Marina se sentiu pela primeira vez que talvez tudo pelo que ela tinha passado tivesse um propósito, que sua dor poderia ser transformada em algo que ajudasse outros. Que Lucas, ainda que ausente, tinha contribuído para isso através da forma como seu amor tinha moldado Marina. Quase 2 anos após o casamento, Marina e Carlos visitavam o cemitério juntos de forma mais regular. O que havia começado como um ritual de tristeza havia se transformado em um ritual de memória e paz. Naquela tarde específica, eles traziam girassóis, como sempre, mas desta vez também traziam as primeiras cópias impressas do livro de Marina. Eles colocaram uma cópia sobre o túmulo de Lucas. Seu legado, Carlos sussurrou. Marina se ajoelhou e colocou sua mão sobre a lápide. Sabe, Lucas, ela começou, há dias em que eu ainda sinto a perda de forma aguda. Há dias em que vejo homens jovens na rua e penso, você deveria estar aqui. Há dias em que cores parecem mais escuras porque você não está aqui para vê-las. Ela respirou fundo. Mas agora, nos dias em que sinto isso, eu também sinto gratidão. Porque você existiu. Porque você me criou para ser alguém que poderia amar profundamente. Porque a dor que você deixou foi apenas a profundidade do amor que você merecia. E porque através desse amor, através dessa dor, eu pude ajudar outras pessoas. Você continua salvando vidas, meu filho, apenas de uma forma que você não poderia ter imaginado. Carlos colocou uma mão no ombro dela. Quando eles estavam deixando o cemitério, Marina viu aquele casal com o menino pequeno novamente. O mesmo casal que tinha visto no 5º aniversário de morte de Lucas. Ela se aproximou deles. Desculpa, Marina disse. Vocês visitam sempre a essa hora? Sim, a mulher respondeu. Visitamos meu pai. Queremos que nosso filho saiba dele. Marina sorriu. Você está fazendo a coisa certa, ela disse. Manter a memória viva é a forma de amar alguém que já partiu. Você também? A mulher perguntou, apontando para trás dela. Sim, Marina respondeu. Meu filho, há 7 anos. Sinto muito, o homem disse. Eu também, Marina respondeu, mas ele continua comigo, de formas que eu nunca teria imaginado. Ela voltou para Carlos, que a estava esperando. 1 ano depois, Marina recebeu um convite para falar em uma conferência sobre luto e resiliência em Brasília. A conferência havia sido organizada por uma instituição que trabalhava com famílias que tinham perdido membros para violência e acidentes. Carlos a acompanhou. Ele sempre a acompanhava agora em lugares importantes. Na conferência, Marina conheceu pessoas de todo o Brasil. Pessoas que, como ela, tinham perdido pessoas amadas de formas devastadoras. Pessoas que estavam procurando uma razão para continuar. Sua palestra durou 45 minutos. Ela falou sobre sua jornada, sobre os primeiros dias do luto, onde ela pensava que seu coração literal não poderia continuar batendo. Sobre os anos onde ela estava em um tipo de morte viva. Sobre o dia em que um homem estranho no cemitério reconheceu seu sofrimento e se ofereceu para estar lá sem tentar consertar nada. Sobre como aquele encontro a levou a descobrir que havia vida além da dor. O luto é democrático, Marina disse ao final. Ele não escolhe pela idade da pessoa que perdemos, pela forma como perdemos ou quão preparados nós estávamos. Ele apenas chega, e quando chega é como se toda a estrutura do universo desabasse em volta de nós. Mas, ela pausou, está tudo bem pedir ajuda durante esse processo. Está tudo bem permitir que alguém entre em seu luto com você. E, eventualmente, está tudo bem escolher viver novamente. Escolher amar novamente não é uma traição. É a mais bela forma de honrar aqueles que perdemos. Depois da palestra, uma jovem mulher se aproximou dela. Não teria mais de 25 anos. Meu irmão morreu, a jovem disse. Fazia 1 ano essa semana. E eu estava tão com raiva, tão raiva de People, que continuava vivendo.
Mas você me deu esperança de que talvez um dia eu possa amar novamente. Talvez um dia eu possa rir sem sentir culpa. Marina a abraçou. Você vai, Marina sussurrou. Pode levar tempo, pode levar anos, mas você vai. Na viagem de volta para São Paulo, Marina olhou pela janela do avião enquanto passavam sobre as montanhas e as cidades. Ela pensou em Lucas, em como aquele menino havia amado viajar, descobrir novos lugares, em como ela nunca tinha deixado de viajar antes de sua morte, mas depois havia se trancado. Agora ela estava viajando novamente, não para esquecer Lucas, mas para honrar a forma como ele havia vivido, com curiosidade, com entusiasmo, com o desejo de explorar e se conectar com o mundo. Quando eles chegaram em São Paulo, Carlos a pegou no aeroporto com flores. Não girassóis dessa vez, era um buquê misto de cores vibrantes. Bem-vinda de volta, ele disse beijando-a. É bom estar em casa, Marina respondeu. Naquela noite, eles jantaram na varanda do apartamento, observando a cidade se iluminar enquanto a noite caía. Marina se perguntava o que teria visto Lucas daquele lugar. Ele teria amado a vista? Ele teria tido sonhos que envolvessem São Paulo? Mas em vez de deixar que essas perguntas a consumissem, Marina apenas as deixou pairar no ar por um momento e depois as deixou ir. Como você deixa ir uma vela acesa no rio no dia de Nossa Senhora? Você está bem? Carlos perguntou, segurando sua mão. Estou, Marina respondeu. Estou em paz. É estranho dizer isso, mas estou em paz. Nos meses seguintes, Marina continuou seu trabalho de voluntariado. Ela continuou escrevendo. Ela continuou visitando o cemitério, mas agora era menos um ritual de tristeza e mais um ritual de reconexão. Uma forma de dizer ao seu filho que ela estava bem, que ela estava vivendo, que ela estava permitindo que a alegria coexistisse com saudade em seu coração. Ela também descobriu que, ao ajudar outras pessoas em seu luto, ela estava curando partes de si mesma que ainda estava machucada. Porque o luto não cicatriza. Ele apenas se transforma em algo que você aprende a carregar. Uma tarde, quase 3 anos depois de conhecer Carlos, Marina estava na cozinha quando recebeu uma chamada de vídeo de Dona Fernanda. Quando ela atendeu, viu sua ex-sogra com um homem que sorria. Marina, Dona Fernanda disse, eu queria que você fosse a primeira a saber. Eu conheci alguém. Seu nome é Antônio e ele... Bem, ele também perdeu alguém e ele me entende. Marina chorou, não de tristeza, mas de alegria pura. De ver Dona Fernanda também reconstruindo sua vida. De ver que o luto não precisava ser um destino final, mas sim uma encruzilhada onde você podia escolher o caminho que levava de volta à vida. Eu estou tão feliz por você, Marina disse, e significava cada palavra. E assim, a história de Marina continuou. Não uma história de superação completa, porque o luto nunca era completamente superado, mas uma história de como 2 pessoas que haviam sido quebradas pela morte encontraram uma forma de viver vidas plenas novamente. Como elas descobriram que honrar os mortos não significava ficar morta também. Significava apenas lembrar que eles existiram, que eles importaram e que o legado que deixaram vivia em cada respiro que você respirava depois deles. Marina ainda visitava o cemitério, ainda colocava girassóis, mas agora ela ia com um homem que a amava. Ela voltava para casa com histórias. Ela continuava vivendo. E em cada momento de sua vida reconstituída, havia um sussurro silencioso para seu filho. Obrigada por me ter criado para amar profundamente. Obrigada por me ensinar o que é importante. Obrigada por me dar a força para continuar quando tudo parecia impossível. Você continua comigo em cada coisa que eu faço. E agora, através de mim, você ajuda outras pessoas a encontrar esperança. Seu legado está vivo, Lucas. Sempre estará. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, enquanto os girassóis repousam no vaso de vidro sobre a lápide,
Enquanto uma mulher e seu marido voltavam para a casa da mão, havia uma sensação de paz que havia sido conquistada, não através da alegria, mas através da aceitação, através do reconhecimento de que a vida continua, que o amor continua, e que às vezes encontrar alguém que entende seu luto pode ser a coisa que te salva. Se essa história está mexendo com você, se você perdeu alguém que amava e está procurando uma razão para continuar vivendo, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias. Deixe um comentário aqui embaixo me dizendo qual foi a sua cidade assistindo esse vídeo hoje e se essa história tocou seu coração. Deixe também um comentário sobre se você já enfrentou perda e como você reconstruiu sua vida. Suas histórias importam. Sua jornada importa e você não está sozinho. Nos vemos no próximo vídeo.